eu me formei em Engenharia Mecânica no Instituto Militar de Engenharia e já na época de faculdade já fazia estágio na área financeira. Já me interessava pela área de finanças desde o tempo de faculdade. E logo depois que eu terminei meu curso de engenharia, eu emendei um curso de mestrado em finanças na COPEAD, na FRJ, no Rio de Janeiro. E desde então, comecei a trabalhar em bancos de investimentos ali no começo da década de 90. Finalzinho da década de 90 para os anos 2000, eu passei no concurso do Banco Central, eu fui trabalhar em Brasília, no Banco Central, na época que estava começando a reestruturação do sistema de pagamentos no Brasil. A gente já tinha alguma coisa já que seria a prévia do que viria a ser a onda de fintechs, de pagamento, de contas digitais e até o Pix, que chegou há pouco tempo. E passei alguns anos no Banco Central, depois fui trabalhar na Bolsa de Valores, na época era a BMF, ainda não era a Bolsa como é hoje, era só a área de derivativos da Bolsa, sempre na área de finanças e mais especificamente no Banco Central e na Bolsa, com controles internos, supervisão e na parte de controladoria. Na BMF trabalhei bastante tempo na época na área de controles internos. Aí depois da fusão da Bolsa da BMF com a Bovespa, foi criada a BMF Bovespa e mais recentemente a B3. Aí eu mudei da área de controladoria e de controle da Bolsa para a área de supervisão de mercado. Então, eu trabalhava responsável por supervisionar todas as operações do mercado, fazer auditoria de corretoras e também me aproximei bastante naquela época ali mais ou menos por volta de 2016, 2017, um fenômeno de fintechs, que a gente, no caso na Bolsa, eu era responsável também pela parte de interação com os reguladores, tanto o Bacen como a CVM, e também responsável pela parte internacional da área de supervisão. Então, a gente mais ou menos ficava antenado em tudo que estava acontecendo em termos de regulação e de novidades, do ponto de vista regulatório, do que viria a ser hoje o movimento de fintech. E ali, meados de 2016, 2017, eu comecei a me interessar também por investimento anjo. Então, em 2017, eu entrei no Gave Angels, e depois, mais tarde, eu sou membro de outros grupos de anjos. E já em 2017, já entrei como o líder de fintech, porque na época era uma novidade, 2016, 2017, fintech, e haviam poucas pessoas com algum conhecimento ou com experiência nesse tipo de startup, que é uma startup um pouco diferente das outras, porque o peso regulatório é muito forte, então não basta você ter uma ideia e querer fazer uma disrupção, porque você tem toda uma regulamentação, uma legislação e reguladores e normas e regras para cumprir. Então, é um pouco mais ou menos parecido com uma health tech. Então, não é qualquer startup, qualquer ideia que fique de pé. E desde 2017, estou no Gave Angel. 2018, eu saí da Bolsa, montei uma consultoria especializada em regulação e exatamente mercado financeiro e mercado de capitais, e dando assessoria para corretoras, para bancos, puxando um pouco para a área de governança corporativa, que eu também sou certificado do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e também venho fazendo trabalhos e projetos sempre relacionados com o mundo de regulação, mercado financeiro e com o mundo de governança corporativa, comitês de auditoria, programas de integridade, programas de código de éticas, e mais nesse. Em 2018, entrei para o conselho diretor do Gave Angels e agora, há um mês, algumas semanas, eu fui eleito presidente lá do Gave Angels e para o mandato dos próximos 2 anos. E o Frank é o nosso diretor responsável pela nossa parte de screening e de originação de startups. Se originou de um projeto da PUC do Rio de Janeiro. Era um projeto que começou há 20 anos atrás, de tentar trazer o mundo de inovação e o conceito de investidor anjo para o Brasil. Então, foi o primeiro grupo de anjos na América Latina e portanto, o primeiro grupo de anjos do Brasil, da ideia de exatamente criar uma organização que agregasse investidores que pudessem fazer esse papel de anjos. Então,
foi de um projeto que se tornou uma prática há 20 anos atrás, e originou da PUC, que é localizada na Gávea, num bairro do Rio de Janeiro, e por isso o nome de Gávea Angels. O professor Antônio Botelho foi um dos fundadores do Gávea Angels, ainda é bastante atuante aí no mundo do ecossistema de startups, e mais outros companheiros dele na área da PUC, professor de docente da PUC. Foi uma das... o Gávea se formou no Rio de Janeiro, a Camila Farani foi uma das presidentes do Gávea Angels, ali finais de começo do ano 2000, por aí, e ela trouxe grande projeção, porque ela participou de vários programas de startups, inclusive na televisão, e ela é uma pessoa bastante atuante no mundo de startups. Então, a Camila, atualmente, ela é nossa conselheira honorária lá do Gávea Angels, e ela trouxe bastante visibilidade para esse tipo de fenômeno, que é um fenômeno de investimento anjo, e trouxe um pouco mais de popularidade para uma coisa que era um pouco mais restrita no mundo de investidores, né, para uma coisa um pouco mais popular e midiática, vamos dizer assim. Foi porque foi uma criação, uma idealização da PUC, da Universidade PUC, lá da Faculdade da PUC, e a PUC está localizada na Gávea, um bairro do Rio de Janeiro. Então, os fundadores escolheram esse nome, né, por conta da homenagem ao bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Por isso, Gávea Angels. A gente procura ter umas regrinhas básicas, mas que existem exceções, né, para receber o investimento Gávea. A gente procura startups que tenham soluções baseadas em tecnologia e escaláveis. Então, precisa ter precisa ser forte em tecnologia e ser capaz de escalar, ou seja, ser capaz de chegar a um crescimento rápido em pouco tempo, um crescimento de 2 dígitos. A gente procura investir em startups que têm um grupo de fundadores, não startup com um fundador único, por questão de risco ou por questão de diversidade na startup. A gente procura, em geral, escolher startups que tenham 2, 3, até 4 fundadores, porque também é uma coisa interessante da gente ter uma diversidade de ideias dentro de uma startup, ou seja, não uma startup de um dono só, também é um dos requisitos nossos. É um dos requisitos, mas não necessariamente há exceções, que a startup já tenha um MVP, já tenha um modelo testado, ou já tenha pelo menos 1 ou 2 clientes, ou pelo menos 1 ou 2 clientes em vias de fechar negócio ou em teste, e com algum tipo de receita previsível ou uma receita corrente. Então, é muito raro ou dificilmente a gente investe numa startup no papel, somente numa ideia, sem um teste de mercado, ou pelo menos com um MVP em finalização ou em execução. Então, esses são os principais requisitos, mas sempre há exceções a esse requisito, mas aí vai depender caso a caso da startup, dos fundadores, do mercado, do momento da indústria também. A gente tem algumas verticais importantes, vertical de fintech, vertical de health tech, vertical de edutech, de agro, de marketplace, construtech. Então, isso depende muito da diversidade dos nossos associados. Então, quanto mais associados tivermos com determinadas características, determinadas especialidades, a gente tem capacidade de investir em diferentes tipos de startup. Então, não há uma predominância, nem um foco em determinado tipo de mercado. A gente procura boas startups e, por outro lado, a gente tenha associados capazes de avaliar aquela startup. Então, em mercados que a gente não tem um grupo forte de associados, a gente, em geral, a gente não investe nas startups. Investe o cheque médio, mais ou menos, do Gávea Angels é em torno de 700 a 1 milhão. A gente já investiu em rodadas de 3 até 4 milhões, até mais de 4 milhões, mas é por meio de investimento com outro grupo de anjos ou com outros VCs. Mas o nosso cheque médio varia ali entre 700, 800, 1 milhão, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Cada rodada nossa, a gente consegue agregar aproximadamente 20 a 30
associados a 30 investidores. Já tivemos investimentos com 40 e poucos investidores, mas nunca menos do que 15, 17 investidores. Então, a gente procura sempre ter ali uma média ali em torno de entre 20 a 30 investidores para cada startup que a gente investe. 31 startups investidas. A gente tem um caso de sucesso que é o Descomplica, que foi uma startup investida pelo Gávea lá no começo, já deve estar nas suas séries mais avançadas, e é um caso de sucesso. Tivemos um caso de sucesso da Bit Capital, que foi uma Bank as a Service, que nós investimos e tivemos uma saída rápida. São os dois principais casos de sucesso. A gente tem algumas startups que já passaram da fase de investimento anjo, já estão fazendo seeds e se preparando para a série A, ou um seed grande, que a gente chama que é quase que uma série A. Já temos umas 2 ou 3 startups já nessa fase que a gente chama de já no terceiro, quarto ano de investimento. Algumas startups também começam agora a comprar outras startups ou se fundir com outras startups, então já estão seguindo mais ou menos o caminho dela depois de 3, 4 anos de investimento nosso. Então, pelo menos um exit ou um aporte grande que pode dar origem a um exit a cada ano, mais ou menos. Então, provavelmente esse ano vamos ter 1 ou 2 exits e mais ou menos segue o nosso padrão. A gente investe mais ou menos em 7 startups por ano, com 1 a 2 saídas por ano. E aí as outras vão seguindo o curso, né? Em agosto de 2017, então tem 5 anos e pouco. Outubro de 2020, no conselho. É previsto no estatuto, a gente forma uma chapa, ou seja, a gente tem um limite de até 12, 13 conselheiros, mas pode ser 4 conselheiros, 5, 6, então depende do momento lá. Esses conselheiros são escolhidos entre o grupo de associados e levado a uma assembleia geral ou uma assembleia extraordinária e é votado. Então, qualquer associado pode se candidatar a uma vaga do conselho e participar e ser eleito. Então, não há nenhuma restrição. Todos os associados têm o mesmo poder de voto, cada um tem o seu voto. Não há nenhum impedimento que qualquer associado participe do conselho ou participe de qualquer trabalho ou qualquer atividade da Gávea Angels. Toda atividade da Gávea Angels é não remunerada, então o presidente, o conselho, toda atividade que é feita na Gávea Angels é sem remuneração. A Gávea é uma instituição sem fins lucrativos, então isso não há nenhum benefício financeiro em participar, simplesmente o benefício de estar próximo do ecossistema e próximo dos demais investidores e dos fundadores. Né? Próximos 2 anos, como a gente montou um portfólio relativamente grande nesses 2 últimos anos, ou 3 últimos anos, a nossa ideia nesses próximos 2 anos manter, além de manter o nosso nível de originação, ou seja, trazer mais startups, provavelmente startups melhores e mais maduras, porque passaram por esse período de 2022, que foi um período difícil para o mercado, mas a nossa ideia esses 2 próximos anos, se aproximar mais do nosso atual portfólio, porque pelo fato de ser um portfólio já de 2, 3 anos e até 4 anos, um portfólio relativamente antigo para o mundo de startup, várias dessas startups já estão começando a procurar uma próxima rodada, ou uma rodada seed, ou já caminhando para uma série A. Então, a nossa ideia é se aproximar dessas startups, ou ser vendida, ou ser adquirida por um grande player. Aproximar um pouco mais dessas startups, aproximar desse nosso portfólio, para meio que conduzir ou ajudá-los a essa nova fase, que seria um aporte, em geral, um aporte um pouco mais robusto, ou a própria venda da startup. Então, trabalhar um pouco mais nessa outra parte do investimento anjo,
que nos 2 anos anteriores a gente ficou um pouco mais concentrado em captação de startups e fazer os aportes. Agora a gente vai tentar um pouco balancear isso e tentar caminhar um pouco para... Agora fizemos os nossos aportes lá em 2019, 20, e vamos fazer agora em 23, 24. Essas startups vão precisar de mais aportes, ou vão procurar saídas. Então, a nossa ideia é tentar se aproximar um pouco mais de fundos para poder dar saída para o nosso investimento. Por outro lado, as startups, as rodadas que apareceram agora em 2022, que vão aparecer provavelmente em 2023, são rodadas maiores, bem acima do nosso ticket médio. Então, já temos participado ao longo de 2022 de captações da faixa de 4 milhões e meio. Então, é bem superior ao ticket médio do Gavin Angels. Então, também parte da nossa estratégia para 2023, 2024 é fazer co-investimento. Então, vamos dizer assim que a regra agora vai ser fazer co-investimentos, porque a demanda de capital das startups aumentou. Então, a gente dificilmente, muito improvavelmente, a gente vai conseguir fazer um aporte em startup nos próximos 2 anos sozinho, somente o HV Angels. Então, a ideia também é a gente reforçar um pouco a parceria com outros grupos de anjos, que a gente já vem fazendo, ou seja, grande parte do nosso portfólio tem pelo menos 1 até 2, até 3 grupos de anjos conosco, ou pequenos V6. Então, a nossa ideia também é meio que estimular esse tipo de investimento e troca de parceria. A gente apresenta startups para os grupos de anjos e os grupos de anjos apresentam startups boas para a gente e a gente investir de maneira conjunta, porque isso traz ganho para todos os grupos de anjos, porque todos vamos ter a possibilidade de ter vários olhares com diferentes metodologias, com diferentes filosofias de grupos para uma mesma startup. Então, isso também acho que é um fato que vai acontecer por demanda de mercado e por conjuntura econômica. Nós tivemos o nosso evento de 20 anos do Gavin Angels, que foi interessante por ser um marco do mundo de grupos de anjo e um pouco particular porque vários associados que nós encontramos lá no nosso cerimônia de 20 anos foram associados que entraram no grupo em 2020, 2021. Então, a grande maioria dos associados não se conheciam pessoalmente, porque também foi um fenômeno interessante, porque a gente tivemos várias startups que investimos também em 2020 e 2021, que estavam presentes lá nesse evento, e a gente também não conhecia os fundadores pessoalmente. Então, foi uma oportunidade, além de comemorar os 20 anos do Gavin, de conhecer muitos associados e muita gente de maneira presencial, que conhecemos quase praticamente 2 anos e meio através de plataforma de vídeo, e tivemos a oportunidade de conhecer tanto os demais associados como as próprias startups de maneira presencial. Então, acho que isso foi interessante, e a nossa ideia para os próximos anos a gente continua fazendo praticamente quase todos, 100% dos nossos encontros de maneira virtual, de fazer um pouco mais frequência o que a gente fazia em 2018 e 2019, que seriam encontros presenciais, então, que deixamos de fazer em 2020. Então, a nossa ideia para 2023 não com a mesma frequência, mas também ter alguns eventos presenciais, fóruns presenciais, com apresentação de startups e reunião de associados.